Yo ho! Fala aí pessoal, aqui é o Tsuyoshi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, hoje é dia de anime e nesse vídeo eu vou falar sobre um outro anime não muito conhecido. Hoje eu vou falar sobre Goku no Brimhilder. Esse é um anime com uma história muito boa e com um nível de violência muito alto. Já vou dando aviso pessoal, Goku no Brimhilder é um anime seinen e possui várias cenas violentas e pesadas. Além disso, a história é pesada e repulsiva, trazendo muitas mortes e sangue. Então lá vai. Goku no Brimhilder é um anime de gênero seinen, drama, sobrenatural, horror, sci-fi, ficção científica, dark fantasy. Esse é um tipo de gênero fantasia, porém com uma temática mais pesada ou sombria. E um pouquinho de arte também. Ele é a adaptação para anime do mangá publicado em 2012, de mesmo nome, criado e desenhado pelo mangaka Okamoto Lin, mesmo autor do poderoso Elfen Lied. Eu já comentei sobre ele na análise do Elfen Lied, onde eu falo que o Okamoto Sensei tinha muito potencial para escrever história, mas que o seu traço não era muito bom para desenhar mangás, mas que mesmo assim suas histórias acabam fazendo muito sucesso, o tornando muito conhecido. A adaptação para anime foi feita pelo estúdio ARMS, eu já contei sobre ele também. Alguns animes que esse estúdio já trabalhou foram Geshiken 1 e 2, Ikitousen, Isuka, Hagurei Yusha no Estética, Hyakari Onan Samurai Girls e o próprio Elfen Lied. O anime foi ao ar no Japão dia 6 de abril de 2014 e durou até 29 de junho do mesmo ano, contendo 13 episódios e um OVA que acontece entre o episódio 11 e 12. Então vamos começar. Goku no Brimhilder, traduzindo ficaria Brimhilder na escuridão total. O nome Brimhilder vem da mitologia nórdica, onde Brimhilder, ou Brunilda em português, é uma valquíria. A história dela tem várias versões, como na saga dos Volsungus, onde ela é filha de Budli e foi encarregada de decidir o combate entre dois reis, ou na canção dos Nibelungos, onde ela é a rainha da Islândia e é obrigada a se casar com Gunther, por ter sido vencida em teste de forças e por aí vai, são muitas versões da lenda dela. Voltando, é a adaptação para anime do mangá de mesmo nome, escrito e desenhado por Okamoto Lin. O mangá começou a ser publicado dia 26 de janeiro de 2012 e teve sua publicação concluída dia 31 de março do ano passado, 2016, com um total de 17 volumes encadernados. Goku no Brimhilder foi publicado na Weekly Young Jump, uma das revistas publicadas pela Shueisha, mesma editora que publica a tão famosa Shonen Jump. Agora vamos para a análise, começando pela história. Kuroneko. あの頃俺は幼馴染の女の子、そう呼んでいた。なあ、本当に宇宙人を見たのか？そして10年前のあの日、俺は取り返しのつかない間違いを2つ犯したんだ。1つ目の間違いはあそこで引き返さなかったこと。そして2つ目の間違い。あの時どうして俺はあいつの黒猫の手を握ってしまったんだろう。あの日以来俺は一人で毎日夜空を見上げている。黒猫、もう一度お前に会いたい。 A história acompanha Murakami Ryota, um estudante do segundo ano do ensino médio, membro do clube de astronomia da escola. Na verdade, ele é o único membro do clube. Ryota tinha uma amiga de infância, pela qual ele era apaixonado. Ele apelidou ela de Kuroneko. Ele não sabia o verdadeiro nome dela, só sabia que ela tinha algumas pintas debaixo das axilas e que ele chamava ela de Kuroneko. Ryota possui uma memória fotográfica, ou seja, qualquer coisa que ele vê vai ficar em sua memória, sendo quase impossível de se esquecer. Sua amiga de infância, Kuroneko,
adorava observar as estrelas e acreditava na existência de aliens. Em uma de suas conversas, Kuroneko disse que ia mostrar a Ryota o lugar onde ela tinha visto aliens. Só que durante essa ida, os dois estavam se equilibrando na beira de uma represa. Ryota acabou escorregando e caindo. Porém, durante a queda, ele esticou a mão para Kuroneko, que acabou segurando a mão dele para tentar salvá-lo, mas os dois caíram. Quando Ryota acordou no hospital, ele perguntou sobre Kuroneko. Os médicos disseram que ela estava bem, que ela estava internada em outro hospital. Mas quando Ryota recebeu alta, os seus pais contaram que ele foi o único que sobreviveu, por um milagre ainda, e que Kuroneko tinha morrido na hora. Por conta disso, ele sempre viveu com uma culpa de ter esticado a mão para Kuroneko. Ele então prometeu a si mesmo que iria provar a existência de aliens para provar que a Kuroneko estava certa, como uma tentativa de pagar pelo que ele fez com ela. Nos dias atuais, Ryota estava na escola, no início da aula, quando o professor entra e avisa a sala que eles tinham uma aluna nova que se transferiu para a escola deles. Isso é raro de acontecer por ali, porque para se transferir para a escola deles, era necessário fazer uma prova muito difícil. A aluna nova se chama Kuroha Neko, uma garota de longos cabelos pretos que é exatamente igual a Kuroneko, a amiga de infância de Ryota. Ele quase surta ao ver ela, mas após uma cena constrangedora na sala de aula, Neko diz que nunca viu Ryota. Ele percebe que ela parece não saber mesmo quem ele é como se ela fosse outra pessoa. Durante a aula de natação, um grupo de garotas ia fazer uma aula de respiração debaixo d'água, mas um acidente acontece. A grade de proteção em um dos sugadores cai e a perna de uma dessas garotas fica presa, fazendo ela ficar submersa por muito tempo. As outras tentam ajudar, mas elas não conseguem tirá-la de lá. Ela começa a se afogar. Neko, de longe, observa a cena e diz a si mesma que naquele dia, 2 alunos iriam morrer. E, após observar mais um pouco, ela olha para o local próximo da piscina e o chão se racha um pouco, quebrando o encanamento e fazendo a garota conseguir se libertar e ser salva. Ryota acha aquilo estranho, diz que aquilo foi ou muita coincidência ou muita sorte. No final do dia, ele vai como de costume ao observatório que existe depois da escola, onde ele tem que pegar um ônibus para chegar. Ele vai para lá todo dia para observar as estrelas, igual Kuroneko gostava de fazer. É aí quando Neko aparece. Eles conversam um pouco, Neko dizendo e confirmando que ela não é a amiga de infância de Ryota e que ela não o conhece. Ryota pergunta o porquê dela ter ido ao observatório então. Neko responde dizendo que tinha algo importante para falar. Ela diz que naquele dia 2 estudantes teriam morrido. Um deles teria morrido na piscina, mas foi salvo, que era a garota de antes. O outro que iria morrer era Ryota. Ryota fica assustado e duvida de Kuroneko. Ela o diz que se ele perder o último busão que passaria ali, ele iria morrer. Ela diz de um jeito como se ela realmente pudesse prever o futuro. Ele continua em dúvida, mas então ele diz que mesmo se ele não quisesse acreditar nela, ele teria que pegar aquele busão para poder voltar para casa, pois era o último que passava por lá. Então ambos conversaram mais um pouco e até discutem sobre Kuroha aparentar não ser muito inteligente. Ela não sabia nem a tabuada, por isso o Ryota perguntou como que ela conseguiu entrar naquele colégio. Ela desvia do papo e diz que não perde para ele em força. Ambos então tiram uma queda de braço e Ryota perde facilmente, ficando surpreso e em dúvida de como ela, uma garota magra sem muito músculo, tinha uma força tão grande. Neko recebe uma ligação, uma chamada de rádio na verdade, onde uma garota diz a ela que a previsão mudou, que se tornou algo muito pior do que antes, onde não importava se Ryota pegasse ou perdesse o ônibus, se ele tentasse voltar para casa, ele morreria de qualquer jeito. Ela o manda passar a noite no observatório para não morrer, e vai embora depois disso. Começa a chover. Ryota analisa a situação e pensa bem, quando ele decide tentar confirmar se Neko estava certa sobre a previsão ou não. Ele não pega o ônibus, mas vai andando pela mesma estrada que o ônibus seguia, pois se algo realmente acontecesse e ele estivesse dentro do ônibus, mais pessoas iam morrer além dele. Então, enquanto ele andava, Ryota percebe algo estranho. Ele ouve um barulho alto e quando ele olha para cima, vê que um deslizamento de terra começou a acontecer, prendendo ele no guarda-rei da pista. Ele olha para cima e vê uma pedra caindo em sua direção. Por conta da lama, ele não conseguia se mover, ele via sua morte vindo. Quando de repente ele vê Neko embaixo da pedra, como se ela estivesse segurando a pedra no ar. Logo a pedra começa a se quebrar e se dividir no meio. Ryota arregala os olhos, não entendendo o que aconteceu.
Neku diz que a previsão sobre a morte dele havia mudado e ficou brava do porquê dele ter desobedecido ela. Ele corta o assunto e pergunta pra ela o que diabos foi aquilo que ela fez. Neku diz então que é uma bruxa. O garoto não acredita nela no começo, mas depois para pra pensar e diz que essa seria a única explicação possível naquela situação. Ele a questiona de como ela conseguiu seus poderes. Ela vira de costas, levanta seus cabelos e mostra sua nuca para ele, onde havia um tipo de dispositivo. Ela então responde que conseguiu seus poderes com cirurgias e medicamentos. Esse dispositivo se chama Harnessed. Ele fica preso no pescoço das bruxas. Ele tem 3 botões, cada um tem uma função diferente. O botão de baixo, na direita, é o botão de suspensão. Se ele for pressionado, a bruxa fica 24 horas sem usar magia. O de baixo, na esquerda, é o botão de ejeção. Se ele for pressionado, a bruxa começa a derreter até morrer. E o botão de cima, no meio, as pessoas que fizeram as cirurgias para criar as bruxas disseram para elas que se esse botão for pressionado, acontecia algo pior do que a morte com elas. Neku vai embora e diz para Ryota não contar a ninguém o que aconteceu, principalmente o fato dela ser uma bruxa. Ryota não desiste de se envolver com a garota e faz uma visita para ela, descobrindo que ela vive junto com uma outra garota que também é uma bruxa. Seu nome é Kana. Ela que tem os poderes de prever o futuro. Elas e mais algumas outras garotas escaparam do laboratório que criava as bruxas. Ryota descobre também sobre o destino cruel das bruxas, que, devido aos experimentos e cirurgias que elas passaram para conseguir seus poderes, elas dependem de um remédio para sobreviver. Mas elas dependem muito. Elas devem tomar esse remédio uma vez por dia. Se elas não tomarem, em 30 horas, a pele delas começa a derreter e elas passam a sangrar pelo corpo todo. E então, depois de 35 horas, os órgãos internos delas derretem e elas morrem. A pílula é como se fosse a própria vida delas. Os remédios que Neku tem pra ela e pra Kana estão acabando. Então, mesmo sendo avisado para não se envolver com elas, Ryota decide ajudá-las a encontrar mais desse remédio para continuar dando mais um dia de vida pra elas. A partir daqui, Ryota segue tentando ajudar essas bruxas a se manterem vivas, enquanto enfrentam as pessoas que criaram as bruxas nos laboratórios, pois eles querem suas criações de volta. E para isso, eles usam tudo o que está a seu dispor, mandando perseguidores, assassinos e até mesmo outras bruxas que estão sob seus controles. E com isso a história segue, trazendo muito sangue, mortes e momentos tensos. É realmente difícil falar sobre a história de Goku no Brynhildr sem spoiler. Muitas das informações bacanas da história eu não posso falar, senão é um grande spoiler pra vocês, e isso pode acabar trazendo uma experiência desagradável pra vocês assistirem o anime, uma experiência chata. A história segue naquele padrão Elfen Lied, mas mantendo a sua originalidade. Ela vai e flui de um jeito legal, porém é bem mais leve do que Elfen Lied, pelo menos no anime, porque no mangá ele mantém quase o mesmo nível. E conforme você vai assistindo, consegue notar que a história tem algumas semelhanças com Elfen Lied, o que dá um entusiasmo a mais na hora de assistir. Agora falando um pouco sobre os dados gerais do anime. Começando pelo traço. Goku no Brynhildr tem um traço bom, bem diferente do traço de Elfen Lied. Tanto no anime quanto no mangá dá pra notar a diferença. O traço antigamente do Okamoto Sensei era realmente horrível, mas ele foi melhorando conforme Elfen Lied era lançado. E em Goku melhorou muito. O cenário é bem feito e a animação é boa. Nas cenas de luta, podemos ver como tudo flui de um jeito bacana. E nas horas que tem mutilação, ou algo nojento, sangrento, continua ótimo, como era em Elfen Lied. A trilha sonora é legalzinha. Toca uma música bacana aqui, outra ali, em alguns momentos, mas nada tão foda. Exceto nos momentos de suspense ou com muita violência. As que tocam nessas horas são boas. O anime tem 2 aberturas. Uma para a primeira e outra para o segundo arco. A primeira abertura é a música Brynhildr Into Darkness, versão Ejected. Essa música foi criada por Nao Takisawa. Essa música é meio que uma mistura de música clássica com um mix, puxando para aquelas paradas de DJ. Não tem nada cantado nessa música. A segunda abertura é a música Virtue and Vice, tocada pela banda Fear and Loathing em Las Vegas. Essa música é foda. Estranhamente, o anime só tem um encerramento. O encerramento é a música Ichibanboshi, cantada por Risa Taneda, Aya Suzaki, Mao Ichimichi e Asusa Tadokoro. Todas elas dubladoras do anime. Agora, dublagem.
Goku no Brynhilde segue a mesma linha de Mayoshiki. Ela possui dubladores que eu já sabia que havia escutado a voz deles em algum lugar, mas não sabia onde. Alguns desses dubladores são Taneda Risa. Ela é a dubladora da Neko. Ela tem uma voz muito bonita e já dublou uma personagem que eu não vou esquecer. Alguns personagens que ela já dublou são a Watanabe Saki, do Shinsekai Iori, a Kwon, do Utaware no Mono, a Himeragi Yukina, do Strike the Blood, a Nakiri Erina, do Shokugeki no Soma, a Kuriyama Mirai, do Kyokai no Kanata, e a quarta Zenovia, do High School DxD. Osaka Ryota, que coincidentemente é o dublador do Ryota. Que fita, mano! Ele já dublou o Isaki Kaname, do Nagi no Asukara, o Sakurada Jun, do Rosen Maiden de 2013, o Lucifer Valley, do High School DxD, o Tachibana Sugane, do Gatman Crowns, o Iyase Motoki, do Strike the Blood, e o Star Charlie Blood, do Blood Led. Suzaki Aya. Ela é a dubladora da Kana. Essa um pessoal já vai conhecer de primeira. Aqui vão alguns personagens que ela já dublou. A Marga, do Maji, a Kita Shirakawa Tamako, do Tamako Market, a Nita Minami, do The Idol Master, a Sherlock Celia, do Trinity Seven, a Kayano Kaede, do Ansatsu Kyoshitsu, a Nagai Eriko, do Aijin, e a Mankanshoku Mako, do Kill la Kill. E agora que eu falei sobre esses dubladores, vamos para minha opinião assistindo ao anime. No começo, achei a história de Goku no Brynhilde um grande mistério. Notei algo familiar na história, no caso, a violência e o clima sombrio do anime. E pesquisei sobre Brynhilde. Foi uma surpresa quando eu vi que era do mesmo autor do Elfen Lied. Pensei, lá vem coisa boa. E foi assim no começo até quase o final do anime. A história é ótima e tinha muito potencial. Tinha momentos surpreendentes, violentos, de comédia, tudo muito bem feito e que fluía de um jeito bacana. Mas quando estava se aproximando da reta final, o anime passou a dar uma apressada, provavelmente devido ao número de episódios. No fim, após o rumo apressado da história, ele termina de um jeito bacana, evitando o que aconteceu com o anime de Elfen Lied, onde o estúdio acabou criando um final para a história, mesmo o final do Elfen Lied tendo sido foda pra caramba. Brynhilde abre espaço para uma nova temporada. Algumas partes foram alteradas entre o anime e o mangá, mas foi feito de uma maneira bacana. Mas é aquele motivo de sempre, devido à quantidade de episódios, eles não podem adaptar muita coisa do mangá. É uma pena, o mangá ainda tinha muita coisa para ser adaptada, muita coisa boa e surpreendente. Agora, informação extra. Infelizmente, Goku no Brynhilde não tem nenhuma outra mídia diferente, nem jogos, nem novels, drama CDs, live actions, nada. Novamente é uma pena. Concluindo, Goku no Brynhilde é um anime não muito conhecido, bom, tenso, violento e com uma história interessante que surpreende em várias partes. Quem gosta do gênero seinen, sci-fi ou gosta de animes violentos vai gostar de Brynhilde, pois é do mesmo criador de Elfen Lied, tem muita coisa pesada nessa história, mesmo não sendo tão pesada como algumas coisas que aconteciam em Elfen Lied. Mas bem, isso no anime. No mangá, a coisa é no mesmo esquema de Elfen Lied, violento, sujo, tenso, incrível e te faz ficar com muita vontade de continuar lendo a história. O anime possui um traço e uma animação bacana, mostrando a evolução do traço tanto do estúdio quanto do Okamoto Sensei. A trilha sonora é mais ou menos. Poderia ter ocorrido uma escolha mais bacana de músicas pro ocorrido no anime. A primeira abertura é legalzinha, mas enjoa rápido, já a segunda é muito foda. O anime possui um ritmo legal, que flui do jeito certo até o final do anime, mas que nessa reta final se apressa. O mangá possui muito conteúdo que não foi adaptado no anime. Por isso, eu altamente recomendo que vocês leiam o mangá após assistir ao anime. E sem medo, pois muita coisa que acontece no anime acontece no mangá de maneira diferente. E pra quem quiser, eu vou estar deixando os links na descrição do vídeo para o mangá em português Brasil. Lembrando que talvez esse provavelmente não está completo, mas está chegando no final. Então, isso é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado e agradeço por terem assistido a mais esse vídeo. Agradeço muito. Então, até a próxima. Já, né?